Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 20º capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas se olhamos com atenção o Evangelho de hoje, ele está diretamente ligado, numa sequência temática, com o Evangelho de ontem e com toda essa proposta que nos é apresentada pela Santa Liturgia a respeito da segunda semana da Quaresma. Ontem, Jesus ensinava à multidão e aos seus discípulos a viverem na transparência, ou seja, a terem um coração capaz de, ouvindo a voz de Deus, e escolhê-la. Um coração disposto a recolher a verdade e a praticar o ensinamento que vem dessa verdade. E fazia referência que foi um grande chamado de responsabilidade em relação aos fariseus e escribas. E nós observávamos isso com muita atenção ontem e falávamos a respeito desse ato de maturidade, de saber recolher aquilo que é de Deus e glorificar o Senhor e, dando seguimento à meditação de segunda-feira, ser misericordioso e interceder pela conversão daqueles irmãos e, desse modo, oferecer um ato de amor reparatório por aqueles que, conhecendo a verdade, não escolhem viver na verdade. E Jesus mesmo apresentava que isso é possível, que não venha nos escandalizar ou a nos levar a desistir da verdade, ver no coração de nossos irmãos esse grande conflito entre conhecer e reconhecer a verdade, mas não ter coragem de escolhê-la para si e viver de maneira distinta aquilo que conhece. É importante que eles venham à conversão, é importante que eles possam viver na verdade, viver de maneira transparente sobre o ensinamento do Senhor. E o Evangelho de ontem se conclui com aquela que é a temática que se abre para o Evangelho de hoje, o capítulo 20 de São Mateus. Ontem, o Senhor encerrava o seu discurso falando aos discípulos, no versículo 11 do capítulo 23, o maior dentre vós será aquele que vos servir.
Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. E o Senhor nos ensina o caminho da humildade. Eis aqui uma virtude tão cara ao coração de Deus. Voltando à temática da primeira semana, se queremos fazer o coração de Deus feliz, vamos procurar viver na verdade a partir do ensinamento do Senhor. Então o Senhor Jesus nos ensina não apenas por meio da proclamação da palavra, ou seja, através do anúncio messiânico, mas ele nos ensina com o seu testemunho de vida que essas duas virtudes resplandecem no seu cotidiano: a humildade e a obediência. O Filho de Deus, o Filho do Deus Onipotente escolhe servir. O Filho do Deus Onipotente diz que cabe ao Pai escolher quem sentará à sua direita e à sua esquerda. O Filho de Deus Onipotente, que conhece todos os corações, como vimos nesses 2 últimos dias de meditação, acolhe que o Pai escolha para si o juízo, o último, sobre cada uma das almas. De maneira que ele não faz um juízo, uma sentença definitiva sobre ninguém, mas nos chama a todos a rezarmos pela salvação das almas. E aqui nós entramos na última parte do Evangelho de hoje, quando o padre está pegando aqui, só um minutinho. Desse modo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Olha aí. Entregar a própria vida pelo resgate das almas. E nós podemos nos perguntar, bom, se somos filhos do Deus vivo e discípulos de Jesus, também eu e você somos chamados a viver na verdade, conhecendo através do anúncio do Evangelho as virtudes da humildade e da obediência e escolhê-la para nós, para também nós vivermos a prática da humildade e da obediência. E como deve ser, Padre, esse caminho de humildade? Aliás, essa é uma virtude que nós já falamos várias vezes em nossas meditações, né? Mas como é que a gente pode viver concretamente essa virtude da humildade? O senhor falaria para a gente mais um pouco? Bom, muito bem, podemos sim. Vamos olhar o exemplo de Jesus nesses 2 últimos evangelhos, o de ontem e o de hoje. Temos o Senhor que com toda a naturalidade, Ele que conhece bem o coração, como já falamos, de todos, tudo que se passa em nós, recebe os seus discípulos à parte. E já anuncia para eles, como ouvimos ontem, ninguém na terra chameis de Pai, pois um só é vosso Pai. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Olha que interessante. É bem verdade que naquele momento em que eles estavam ouvindo esse texto, ou melhor, que eles estavam ouvindo esse discurso de Jesus, vejam, meus irmãos, naquele momento em que os discípulos estavam ouvindo esse discurso de Jesus, eles eram discípulos do Senhor. Mas daqui a pouco, após a sua morte e ressurreição e a ascensão de nosso Senhor, após a vinda do Espírito Santo, eles são enviados em missão para anunciar a boa nova do Evangelho a todos os povos. Eles irão cumprir o papel apostólico, como nós sabemos, e anunciarão e confirmarão na fé seus irmãos e suas irmãs. Ali poderá acontecer de vir, em algum momento, no coração deles, a euforia pelo grande êxito da ação missionária, a euforia pelo exercício do anúncio evangélico, ao ponto de começar a construir para si novas referências. E não mais Cristo Jesus. A tentação de começarmos a admitir por nós mesmos as referências para a vida do Evangelho. Ontem o padre fazia referência para isso, lembrando
a abordagem que muitas vezes fazemos com os rapazes durante o processo da formação, na hora de olhar o testemunho de um sacerdote, durante um processo de formação sacerdotal, ter sempre a referência em Cristo. A mesma coisa vale na nossa casa. A mesma coisa vale na educação da nossa família. Se não estivermos atentos, vamos começando a admitir muitas outras referências paralelas à referência do Senhor, a referência do nosso Salvador. Cristo, somos cristãos, a referência da nossa unção, a referência que nos dá um nome. Tudo o que vermos e que fizermos nessa vida deve nos levar, tudo aquilo que vermos no sentido, tudo aquilo que recolhemos como testemunho nessa vida, e tudo aquilo que praticarmos nessa vida deve se orientar para Cristo. Entenderam? E dessa forma trilharemos o caminho da obediência e da humildade. Por quê? Porque a escolha de nosso Senhor, por excelência, foi a escolha de entregar a sua vida por amor. Não deixou em nenhum minuto de ser o que era. Deus onipotente, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, nas mãos de Pilatos, tinha o poder de tomar a sua vida para si e não permitir que a vilania de Pilatos o levasse a uma condenação ultrajante, como foi a sua condenação na Sexta-feira Santa. Porém, sua vida ele escolhe colocar nas mãos do Pai. Se ela passa pelas mãos de Pilatos, primeiro ela está nas mãos do Pai. E ele confia nos desígnios de amor do Pai. Entendem? Isso também vale para mim e para a sua vida. Nas mãos de quem colocamos a nossa vida? Se consagramos o nosso coração e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, permita-se, meu irmão, permita-se diariamente de renovar essa verdade e dizer quantas vezes for necessário: minha vida está nas tuas mãos, Senhor. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo estava nas mãos do Pai e jamais saiu de suas mãos. E sempre o Filho proclamou e anunciou que a sua vida está nas mãos do Pai. Entretanto, por desígnios do seu infinito saber e da sua profunda misericórdia, a vida que estava nas mãos do Pai passou também por tantas outras mãos que, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, deixa o padre pegar aqui a página. Aqui. Mais uma vez, Jesus, o terceiro anúncio da paixão, foi o que nós ouvimos hoje. Assim como ontem ele fala reservadamente aos discípulos, hoje ele também está falando reservadamente aos discípulos. Quando estava para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse, enquanto caminhava: eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Percebem? Ele está nas mãos do Pai, mas será entregue pelas as mãos dos sacerdotes e dos escribas. E eles não o amarão com o amor que está no coração do Pai. Eles o odiarão e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que seja escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Ainda que nossa vida passe por mãos que odeiam a Deus e ao próximo, se nós as colocamos nas mãos de Deus, se a nossa vida nós a entregamos nas mãos de Deus e renovamos esse ato de fé e ao mesmo tempo, por meio de todas as graças que o Senhor nos oferece, renovamos essa certeza de que a nossa vida está nas mãos dEle, ainda que ela seja entregue em mãos que nos odeiam, o Senhor estará conosco. E passaremos glorificando a Deus através dessas grandes provações. Agora, o Filho, antes de ser entregue às mãos dos gentios, às mãos dos chefes da sinagoga e dos sacerdotes e escribas, se recolheu em oração com o Pai. Como é fundamental
para que esse vigor de fé e essa certeza da esperança, essas duas verdades, permaneçam como alicerces para o nosso ato de entrega da vida nas mãos do Pai. Entende? Não é só da boca para fora. Eu entrego minha vida em tuas mãos, Senhor. Se digo isso em um momento de oração, me perdoem a frase, eu falei, a frase não foi boa. Se eu digo isso num momento de oração, não é da boca para fora, me corrijo nisso. O digo de maneira muito sentida, e posso dizer inclusive em grande momento de oração. Mas essa declaração, o Senhor a recebe com grande dignidade, pois o nosso anjo da guarda está ali para recolher as nossas preces e levar para junto de Deus. O céu e a terra é testemunho dessa entrega que fizemos. Mas é necessário que nós sejamos vigilantes sobre o amor que escolhemos praticar. É necessário que sejamos prudentes diante da vida que escolhemos viver. Por isso se faz necessária a oração, a busca pelos sacramentos, o recolhimento de oração pessoal, a prática da piedade, percebe? Assim como nosso Senhor se recolhia em oração com os discípulos, se recolheu sozinho no Getsêmani. Antes, como vimos em vários momentos, se recolheu na montanha, essa ida para Jerusalém será marcada por inúmeros episódios muito intensos, desde a entrada em Jerusalém até o choro no Monte das Oliveiras, mas durante o corpo do texto da saída de Jesus para Jerusalém, vamos ver que em vários momentos o Senhor escapa para o Monte das Oliveiras para orar. E diz o texto que era o lugar onde ele gostava de se recolher com os discípulos em oração. Quem um dia tiver a chance de ir lá, poderá sentir de perto o quanto aquele lugar, na sua delicadeza e silêncio, diante das muralhas de Jerusalém, inspira realmente a oração e ao recolhimento com Deus. E era assim, meus irmãos. O Senhor sabe que será entregue às mãos daqueles que o odiarão. Mas a sua vida está nas mãos do Pai. E ele se deixa tomar nas mãos por aqueles que o odiarão, sem deixar de amá-los. E derrama o seu sangue como ontem ouvimos o beato Charles de Foucauld falar para nós, e de maneira muito tocante. Eu não sei como vocês sentiram o texto de ontem, mas como a biografia de Charles de Foucauld foi uma das primeiras que li na minha história vocacional, e sempre me marcou muito o testemunho dele, mas sobretudo a sobriedade e, por assim dizer, concreteza, como ele escreve a respeito da caridade. É ali, é aquilo, é verdade. Cada um dos meus irmãos, cada um dos homens estão revestidos com o sangue do Cordeiro. O Senhor derramou seu sangue por eles. Até o pior dos piores. A gente normalmente diz até o pior dos piores, né? Mas na verdade, especialmente por ele. Ou até como se fosse, bom, então também, e também isso daqui, né? Mas na verdade o Senhor ainda inverte esse próprio modo de pensar por eles, em especial por eles e por mim, que estou muitas vezes entre eles, pois mais do que eles conheço talvez a palavra do Senhor. E com muito mais peso de responsabilidade, quando não a escolho para mim, me torno participante das misérias contra Cristo. Então, diante dessa reflexão, como, meus irmãos, não reconhecer a humildade e a necessidade da misericórdia de Deus por nós? A primeira parte do Evangelho de hoje, que é o terceiro anúncio da paixão, direcionado aos discípulos, marca e dá continuidade àquilo que estamos meditando nesses dias. E deixa para a gente muito claro como viver a obediência e como viver a humildade. Se a minha vida está nas mãos do Pai, e o Pai, no seu desígnio de amor, permite que por algum tempo a minha vida esteja
também sobre outras mãos que não se dispõem a amar-me, recorda-te do teu Senhor, pega a cruz, como ensinou Santo Afonso e como nós estamos praticando durante esse tempo da Quaresma. Pega a cruz e olha bem para Jesus e diz: nunca estive tão junto de ti, meu Senhor. Me aproximei de ti em muitos momentos por causa das minhas dores, mas agora estou unido a ti pelas dores que se abatem sobre mim e que vêm do meu irmão. Mas assim como o Senhor se ofereceu por cada um de nós, eu também me ofereço, Senhor, em ato de amor por esse meu irmão, por essa minha irmã. Perdoai-o, Senhor. Não sabe o que fazem. Perdoai-o, Senhor, porque estão deixando passar uma ocasião de viver a caridade. Perdoai-o, Senhor. Perdoai-os e tende misericórdia deles. Na sequência do Evangelho de hoje, nós estamos vendo Jesus falar com a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago. Ela aparece no texto para fazer um pedido a Jesus inusitado, mas muito típico de uma mãe, né? O melhor para os seus filhos. Que eles pudessem estar em segurança ao lado daquele que ela já tinha intuído no seu coração que realmente seria o Messias de Israel. E a alegria de ver seus filhos ao lado dele era tanta que ela queria que ele desse uma certeza de que eles jamais sairiam do seu lado. Bom, algumas categorias um pouco fora do Evangelho, mas uma súplica muito próxima do coração. De fato, Jesus acolhe e, por conta desse pedido, olha que interessante, alguém pode dizer, um pedido para ficar à direita e à esquerda não foi um pedido muito cheio de santa humildade? Bom, um coração de uma mãe que tem suas imperfeições, mas que quer ter a certeza de que seus filhos estão no lugar certo e na companhia da pessoa certa. Isso é muito digno, né? E Jesus dá a eles o que é necessário. Olha como Jesus, apesar da imperfeição do coração daquela mãe, assegura o que aquela mãe talvez não tenha entendido, mas assegura. Nós agora olhamos à frente desses eventos e podemos ver como é que Jesus assegurou a serenidade ao coração daquela mãe, que não queria ver seus filhos longe de Jesus, mas sempre junto com eles. Por conta das palavras daquela mãe, do pedido inusitado daquela mãe, Jesus se vira para os discípulos e pergunta: podeis beber do cálice que vou beber? Podeis beber o cálice que estou para beber? E eles responderam: podemos. Então lhes disse Jesus: sim, bebereis do meu cálice. E assim estarão unidos para toda a eternidade. O Senhor deu a ambos a graça de participar do seu cálice, a graça de poder entregar sua vida junto com a do Redentor pela salvação das almas. Erguer o mesmo cálice significa unir-se ao mais íntimo do sacrifício de nosso Senhor. Estaremos unidos em eterno e unidos pelo sangue, unidos pela entrega da vida. Uma união que não é apenas aquela do batismo, mas é ainda maior do que essa. É a entrega total, a entrega completa da própria vida. Morrereis comigo, morrereis por mim, morrereis entregando a sua vida nas mãos do Pai pela salvação de muitos, para que o Evangelho seja anunciado a todos os homens e a salvação chegue aos confins da terra. Fantástico! Olha o que aquele pedido de mãe, por assim dizer, arrancou do coração de Jesus em favor dos seus filhos. Olha aí, mãe, o que você está esperando para pedir, hein? Você já viu o testemunho de Jesus, à esquerda e à direita, pertence ao Pai. Olha a grande humildade do filho que já falamos anteriormente na meditação. Agora, olha esse pedido. O que você está esperando, mãe? O que você está esperando, pai? Pede a Jesus. Jesus, que o meu filho e que minha filha possam também beber do seu cálice, Senhor. Que eles possam entregar, seguir-te passo a passo
e entregar a vida por amor a Ti. Eu te peço, Jesus. Veja que essa mãe passa à frente de Jesus e se coloca de joelhos, diz o texto, diante dele, como quem lhe quer pedir algo. E Jesus não foi indiferente ao pedido dessa mãe que se ajoelha diante dele. E no céu, a nossa Santíssima Rainha tantas vezes se inclina diante de seu Filho onipotente para suplicar por ele, por nós. Como Jesus, ao ver você, querida mãe que nos ouve, suplicar pelo seu Filho, que ele o possa seguir e viver uma vida de santidade e entregar a vida por amor a Jesus, bebendo do seu cálice, como ele não se recordaria do gesto de sua Santíssima Mãe e como ele não ouviria a ti com um amor filial, uma vez que quando você, como mãe, fizer essa súplica, eu tenho certeza que a Santíssima Virgem Maria, olhando para ti, olhando para o seu filho, dirá: meu filho, esse também é o desejo do meu coração por esse teu irmão. E na última parte do Evangelho, meus irmãos, o Senhor fala do serviço. Eis aqui o Messias, eis aqui o Senhor onipotente, que veio para cuidar, que veio entregar a sua vida pela salvação dos homens. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Que a minha e a sua vida nós possamos escolher hoje, renovar hoje essa escolha de entregá-la inteiramente nas mãos do Pai, para que unidos a Cristo possamos viver dia após dia, entregando a nossa vida pela salvação das almas. E desse modo caminhando na verdade, praticando a humildade e a viva obediência à palavra de Deus, nos alegremos por viver uma vida onde dividimos o cálice com nosso Senhor e no último dia possamos enfim dizer: completamos a corrida, guardamos a fé. Agora, Senhor, resta-nos estar na Tua companhia em eterno e contemplar a Tua face. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.